Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, mais um podcast JJ tá no ar, e eu tô mais uma vez muito feliz, eu sempre falo isso, né, quando eu tô abrindo aqui uma entrevista do podcast JJ, que eu tô feliz porque o tema vai ser legal. Esse não é nem só conversa fiada, eu já sei que vai ser muito legal, porque é um tema com o qual eu me identifico muito, que é energia, medicina, bem-estar. Hoje a gente vai falar sobre medicina chinesa. E sabe quem está aqui com a gente? Um especialista nisso, Dr. Alexandre Martim. Ele é médico especialista em acupuntura e com formação em medicina chinesa e osteopatia. Além de tudo, é nosso colunista também, nosso colega aqui da casa. Doutor, seja bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Obrigado, eu agradeço. Vai ser um prazer muito grande para mim também. Vamos aprender juntos aqui então. Eu, o pessoal de casa. Doutor, medicina chinesa versus medicina tradicional. São coisas diferentes mesmo, são coisas integrativas. Vamos começar do beabá. O que é um e o que é outro? Sim, eu acho que são coisas diferentes, mas como yin e yang, elas podem se encontrar e ser complementares. Basta que a gente saiba como fazer essa alquimia. Tá. Eu costumo brincar que a medicina tradicional é a chinesa. Né? A outra que veio depois, ela é mais contemporânea, ela é mais moderna, ela é mais baseada em fatos científicos, baseada em evidências, o que é muito importante sim, porque ela lança bases firmes para que a gente possa ter resultados reproduzíveis sempre. Estou falando da nossa medicina contemporânea, aquela que a gente aprende na faculdade, né? Mas a gente não pode esquecer que essa medicina, ela veio sim das bases da medicina mais holística, humanística, né, que veio não só do ramo ocidental de gregos, lá do nosso pai Hipócrates, né, mas também de outros médicos da antiguidade mais distante, que é o caso da medicina chinesa, ou da medicina tradicional chinesa, né, onde os primeiros escritos, né, sistemáticos delas são de 220 a.C., tá? E nesses escritos a gente costuma brincar que eles começam assim, há muito tempo já se usa, quer dizer, é mais antigo do que isso. Então, ao você se permitir buscar dessas fontes aquilo que nos é útil, porque o ser humano tem as aflições de hoje muito semelhantes aos seres humanos daquela época. Nós todos enfrentamos sempre as mesmas grandes questões da vida, mortalidade, perda, frustração e também alegria excessiva, abundância. O que nós vamos fazer com isso tudo? Né? Então esses problemas, que soluções eles deram, como eles tratavam, juntemos isso àquilo que é moderno, aquilo que a gente já descobriu, e daí quem pode fazer isso são seres humanos, são médicos que se dedicam ao estudo de ambas, como eu faço. E a união é muito produtiva, porque a gente é o melhor dos dois mundos. E daí a gente consegue fazer um produto que é muito vantajoso para o paciente e prazeroso para nós como terapeuta, porque a gente vê um resultado muito mais amplo, não só no corpo físico, mas você vê que a vida da pessoa floresce de uma maneira como um todo. Isso, para mim, é razão de estudo, razão de vida. É muito interessante, muito bom. Agora, doutor, quando o estudante chega lá na faculdade de medicina, e até você pode compartilhar a sua experiência, o professor, ele menciona a medicina chinesa, ele dá a ferramenta para isso, ou é o aluno que vai ter ali um interesse e falar, acho que eu vou tentar esse caminho aqui alternativo? Sim. A base é dada para o estudante? Ambos os casos. Eu sou um médico um pouco antigo. Quando eu comecei a minha medicina, eu era um caso raro. Eu já pensava em fazer medicina tradicional chinesa quando eu entrei na faculdade. Mas era exceção nessa época. E não se ouvia falar, não existia bases. Um ou outro professor comentava porque era do interesse pessoal dele, mas não existia nenhuma política institucional de divulgação ou de pesquisa disso. Com o passar dos anos, e eu peguei isso logo depois que me formei, né, já existem ligas, né, dentro das faculdades, que são grupos de estudantes que se reúnem com interesse comum de estudar várias coisas que são matérias de interesse afim, mas são extracurriculares. E daí eles organizam aulas, estudos em conjunto, compram materiais,
participam de palestras, eventualmente promovem simpósios, convidam grandes nomes, e esse é o caminho para o qual se cria um corpo dentro da faculdade que fala, olha, isso é um trabalho bacana, e daí vai se aglomerando e criando força dentro do corpo didático da faculdade, o espaço para ter uma matéria oficial. Então, a maior parte das faculdades hoje já tem as suas ligas, já tem as suas aulas, já tem os seus professores, estão se organizando. Na minha época, isso não tinha muito. Mas esse outro aspecto que você falou, ele é muito importante e nunca deixou de existir. É um chamado pessoal. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero saber sobre isso, que seja osteopatia, que seja acupuntura, né, que é uma forma da medicina tradicional chinesa, fitoterapia, que é fantástico, né? Então esse chamado vai com certeza levar a pessoa a estudar, tem que ter algo de dentro de si, mas logo eu ouso dizer que todas as faculdades vão ter os seus aspectos aí mais holísticos dentro do seu currículo. Todo médico vai ter que ter contato com isso, porque se não tiver, ele não vai ser completo. Isso já está virando, isso que era exceção, muito rapidamente, né, em termos de mudança de sociedade, você sabe que 20 anos é nada, né? Mas muito rapidamente isso já está fazendo parte do currículo, todo médico vai ter que conhecer isso daí. Se não for especialista, ele tem que saber do que se trata. Sim. E vai ter que saber direcionar. Mas isso é só vantagem, o médico vai gostar muito, com certeza. Doutor, hoje quais são os pilares da medicina chinesa, né? Quando a gente fala em medicina chinesa, a gente está falando de que tipos de tratamentos? Você tem os braços terapêuticos, né? A medicina chinesa ela é muito conhecida pelos seus braços terapêuticos, como ela atua. Então, a acupuntura aqui no Brasil, ela é uma especialidade médica, há mais ou menos 20 anos, né? Então, existe dentro das especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina a acupuntura como uma especialidade. E a acupuntura é um braço da medicina chinesa, como ela atua, né, pelo estímulo de nervos periféricos para alterar a química cerebral, para alterar o funcionamento do organismo. Mas existem outros braços terapêuticos, o fitoterapia, por exemplo, remédio baseado em ervas, combinação de ervas, tuinar ou a massoterapia, né, você fazer o mesmo tipo de estímulo com as mãos, né, a manipulação. Então, esses são os braços terapêuticos. Mas a base filosófica da medicina tradicional chinesa ela advém das tradições, né, do daoísmo, né, do yin, do yang, dos 5 elementos, como é que essa energia flui, como ela se relaciona, como ela se desenvolve, ou como ela se controla, né, que a gente estava falando, que são energias que são de natureza oposta, mas ocasionalmente, numa situação alquimicamente favorável, elas podem produzir, né? E junto com essas bases que são tradicionais, que são energéticas, que são holísticas, nós temos bases científicas também. Existe pesquisa sobre a acupuntura, né? Pesquisa científica, criteriosa, com estudos de vários sujeitos, duplos cegos, né? Então esse tipo de pesquisa comprova inegavelmente pelos padrões modernos que a acupuntura funciona, né? Não é simplesmente um achismo, né? Tanto que ela, baseada nesses estudos de peso, conseguiu atingir o status de especialidade médica aqui no Brasil, e esse status é comutado por outros países também no mundo. Hoje tem estudos e é um recurso que é impossível ficar alheio a ele. Não se pergunta mais hoje se a acupuntura funciona. É claro que ela funciona. Pergunta-se como e o quanto. Isso que é muito interessante. Doutor, a gente está falando de uma medicina que entende o indivíduo como um ser cheio de fluxos de energia. Perfeito. E cujo adoecimento pode ser o fluxo incorreto dessas energias. Isso. Isso é um consenso na medicina? Quando você, por exemplo, na sua faculdade decidiu seguir esse caminho da acupuntura, tinha gente que falava, lá vem doutor Alexandre com esse papo de energia, tinha gente que falava isso? Claro, e nem me chamavam de doutor. Com certeza. E ainda hoje. Eu não os culpo de forma alguma, né? Mas assim, é um fato, como eu falo para todo mundo, você pode não acreditar no ar,
porque você não o vê, porque ele não tem um peso evidente, porque nós estamos imersos neles a todo momento, né? Mas você respira ar. O vento é a prova disso. Né? Então você está sujeito ao ar, você vai sentir cheiro, coisas que o ar promulga, então não tem como negar. Talvez você não queira olhar muito para ele, mas ele está com você. E isso daí, agora, lide com esse fato. E o mesmo é com as energias, então. A medicina chinesa, ela quer olhar o que está te causando a doença, e não só tirar a sua dor. É isso. Isso. É uma visão ampla. Né? A sua dor está acontecendo por algum fluxo de energia que não está conveniente para você. Você não está compreendendo o que está acontecendo. O que eu quero? Eu quero entender o panorama maior, né? Como se eu pegasse o problema, eu vou me afastar um pouquinho dele, eu vou olhar o panorama que tem em volta, o entorno, que daí é a sua situação social, a sua situação de profissional, de relacionamento, e eu vou entender como é que esse fluxo está se fazendo. Na maioria das vezes, incrivelmente, eu vou perceber que esse fluxo ele está aí para compensar uma situação maior, que muitas vezes não, a maioria das vezes ela é ignorada pela pessoa. Por isso que a doença ela não tem razão. Então a gente tem que dar não só uma alternativa para tratamento, para remédio, mas também uma elucidação, no sentido literal da palavra. Vou dar luz à pessoa, vou dar um entendimento, vou ousar, né, dar um entendimento, uma versão do que eu tenho, daquilo que está acontecendo, e esse entendimento gera na pessoa uma possibilidade de pensar de maneira diferente, de agir de maneira alternativa, de tomar atitudes. Né? Vou trazer uma metáfora para algo mais comum. O que você sente de um colesterol elevado? Nada. Não tem sintoma. Mas ele pode te dar um problema lá para frente. Como é que você vai tratar isso? Faça um exame. Se você não tiver um diagnóstico, você nunca vai tratar. Então, se eu fiz um exame, meu colesterol, doutor Alexandre, está altíssimo, então vamos tratá-lo. Não é? Que bom que deu alta. Ela fica, mas como bom, Alexandre, você está brincando comigo? Eu falo, é bom porque agora você sabe, você pode tratar. Você tem uma dor no intestino, que nós vamos chegar à conclusão na nossa conversa com você, que é algo que você está sentindo porque tem uma colônia bacteriana lá que se desenvolve, e essa colônia bacteriana se desenvolve porque seu intestino não funciona na velocidade normal, e ele não funciona na velocidade normal porque falta um estímulo, e esse estímulo acontece porque você está deprimida com certos assuntos. Né? E daí eu vou falar assim, Mariana, vamos dar um outro pensamento sobre esses assuntos para você ficar mais animada e o seu corpo funcionar melhor, inclusive o seu intestino, para eliminar essa população de bactérias que está te dando um problemão, inclusive esses gases, essas dores, entendeu? Eu bolei aqui um caso para você para te exemplificar. Né? Então esse estímulo, ele precisa vir lá na raiz. O que está causando, o que te causou problema que você não consegue desenvolver adequadamente. É isso. Doutor, o senhor está lendo minha mente mais uma vez, tá? Em outras entrevistas aqui, gente, na rádio, doutor Alexandre fala coisas cirúrgicas. Você fala assim, peraí, será que tá escrito, será que tem um arco-íris aqui escrito, problema de intestino? Conseguiu ler, doutor. Ah, tudo bem, né? É para isso que serve a leitura dos pacientes, né? Uhum. Doutor, chega um paciente lá no seu consultório. Sim. Com um problema que já se tornou crônico. Já saiu só do pontual, está crônico. A alopatia também pode ser necessária, além das acupunturas? Eu não tenho nada contra a alopatia, eu gosto muito da alopatia, eu acho que a alopatia é uma conquista da humanidade. Ela não pode ser ignorada, ela tem que ser utilizada sempre. A questão é o conhecimento do médico para usar essa alopatia. Eu não vou crer que toda a solução do seu problema está na alopatia. Eu vou dizer para você que talvez em 10%, 15% das patologias que chegam, a solução toda pode estar na alopatia. Vamos supor que você foi fazer uma cirurgia de joelho, vai reconstruir um ligamento, tá? E no seu pós-cirúrgico você vai ter dor. Porque foi o médico lá, cortou, desinseriu o músculo, fez um ligamento novo com esse músculo, e isso gera um processo inflamatório
que não é um problema, que é natural, mas eu preciso modular esse processo, porque ele é muito intenso. Eu cortei o seu joelho, furei, preguei, coloquei, eu não, né, o colega cirurgião fez isso. Então eu vou usar um anti-inflamatório? Sim. Vou usar um corticoide? Sim. Por quê? Porque eu vou modular esse processo de forma que ele seja curtinho, não é como eu estou dizendo para o seu corpo, pode deixar que a gente vai cuidar dessa reabilitação, nós vamos colocar uma fisioterapia, então não precisa ficar inflamado para sempre, não. Né? Então é ótimo. Então a alopatia, ela é a solução, mas veja, ela entra como um auxiliar, como um conforto. Né? E em paralelo a isso, até nesse caso cirúrgico, eu vou chegar ao paciente e falar, calma, agora passou a parte aguda, nós temos um processo de reabilitação. Nesse processo de reabilitação é como um jogo, temos várias fases. Então nós vamos andar fase por fase, vai começar saindo do médico, entrando no fisioterapeuta vai progredir, do fisioterapeuta vai para o educador físico, para o seu treinador, onde ele vai entrar numa situação especial e fala, daqui 4 a 6 meses está jogando bola de novo, vai poder fazer gol de novo. Entendeu? Esse processo de integração médico, fisioterapeuta, educador físico é o processo de reabilitação que tem que ser feito, integrativo também, não é? E nesse processo todo não é só a alopatia é lá no começo. Daí eu vou ter que usar recursos terapêuticos da fisioterapia, vou ter que usar recursos de treinamento Sim. do educador físico, então isso todo esse conjunto é importantíssimo. Não tem um que é mais importante que o outro. Tem a hora. Então a alopatia também tem a sua hora. Não é? Você está com uma cólica menstrual? Sim, nós vamos tratar a sua causa, vamos tratar o seu útero. Só que se está com a crise de dor agora, pode usar o remédio, não vou falar o nome dele aqui, né? Mas pode usar lá o seu remédio antiespasmódico. Para sair da crise, pelo menos, né? Para sair da crise, para te dar um conforto. Né? Fala, e aí, doutor, vou ter que tomar isso todo mês? Não, vamos tratar aí, né? Sim. Mas você tem ele na sua bolsa, não se aperte, não crie ansiedade por isso. Tá ótimo. Eu acho que é como, em alguns casos, o antidepressivo é usado, né? A pessoa, ela não vai usar para sempre, mas pelo menos para ela conseguir elaborar, Exato. Conseguir falar na terapia, né? Eu, por exemplo, precisei por muito tempo para conseguir, né? Conversar, conseguir ter clareza. Você precisa de uma mão para sair, para se levantar. E daí quando você se levanta, vem um passo após o outro. Tudo bem. Isso daí é perfeito e tem que ser utilizado. Não é de jeito nenhum vou usar de uma maneira pejorativa, talvez não devia fazer isso, natureba. Não é simples assim. Muitas pessoas precisam desse auxílio. Ele é rápido, ele é agudo, ele é perfeito, só que, como um processo de reabilitação, ele se continua e ele vai mudando. Né? O que é importante é o paciente e a sua cura, é o seu caminho. Né? Então, essa evolução é conhecimento do verdadeiro terapeuta. Doutor, para a gente finalizar esse episódio do podcast JJ, Sim. Você mencionou que acredita que em um futuro os médicos tradicionais, né? Vou usar essa aspa, porque eu espero que um dia o tradicional seja essa visão macro que a gente está falando. Eles vão passar a enxergar o indivíduo como essa coisa coletiva, né? Embora ainda sejam minoria. Hoje a gente procura um médico para tratar uma dor. Dificilmente ele vai perguntar, mas você tem sofrido alguma ansiedade ultimamente? Tá passando por uma situação? Não, ele vai dar o tratamento. Futuramente, quando? Vai ser um processo muito a longo prazo? Dá para dar as mãos o mundo inteiro, né, nessa medicina tradicional chinesa? Dá, eu acho que logo, logo, todos os médicos serão, assim, essa metamorfose ambulante que eu só citei Raul Seixas, hein? Então, muito breve, eu acredito que esse número que você falou que de poucos, hoje já é o contrário. A maioria já pergunta e já cita dessa ansiedade. Hoje já os poucos são aqueles que não o fazem, mas por pura herança de uma época que não era tão comum. Mas com força nós estamos mudando, porque faz razão. E o espírito do médico sempre foi o mesmo, de Hipócrates, né, até hoje. A gente quer a cura, a gente quer o bem maior do paciente. E para isso, o médico faz o que for necessário. Ele vai aprender, sim, isso, e vai se colocar ele próprio como
um paciente, porque muitas vezes ele precisa. O tratamento humanístico não é só para o paciente, é para o terapeuta também, né? Então ele vai se reconhecer como também um ser que falha, um ser que precisa de descanso, que precisa do seu reconhecimento, e ao se reconhecer, se permitir reconhecer assim, ele vai reconhecer os outros que o cercam assim. Ao liberar a minha luz, eu dou autorização para que todos os outros liberem a sua própria luz, e isso daí vai ser um processo, vou dizer para você, exponencial. Vou arriscar para responder a sua pergunta, daqui 10 anos o que eu vou estar falando aqui vai ser um lugar comum, ninguém vai estar assustado com o que eu vou estar falando. Eu espero também, viu, doutor? Daqui a 10 anos a gente volta a falar sobre isso e faz o balanço do que mudou de lá para cá. Combinado. Doutor, quem assistiu essa entrevista ficou curioso para saber mais sobre o que é medicina chinesa, conhecer o seu trabalho também, a forma como você enxerga o paciente, onde te encontrar, como marcar uma consulta. Minha mídia principal, Instagram, @chanmartin, né, Chan de Alexandre, Martin com N no fim, e semanalmente coloco proposições de caso, discuto temas, e lá também tem os links que são necessários para a gente fazer a marcação, se for o caso para todo mundo, mas com muito prazer vou atender todos com dúvidas, questões. Eu acho que essa discussão tem que vir cada vez mais à tona. Obrigada pela sua participação. E obrigada a você de casa aí também por assistir esse conteúdo que é muito importante, Bem-estar em primeiro lugar. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. Eleita por 3 anos a melhor coxinha de queijo de Jundiaí, tem massa de mandioca, um queijo mussarela que estica. Já sabe, né? Tô falando da coxinha de queijo do Quiosque Roseira. Eu sou a Mônica Leonardo, estou aqui para convidar você para conhecer uma de nossas unidades e provar a melhor coxinha do planeta e a nossa coxinha campeã. Eu espero vocês, tenho certeza que vocês vão amar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mônica Leonardi, aqui do Quiosque Roseira. Eu vim convidar vocês para conhecer a nossa exclusiva coxinha de uva. Você sabia que ela foi desenvolvida para a Festa da Uva de 2020? E ela fez tanto sucesso que ela ficou para o nosso cardápio. Eu aposto que vocês vão amar. Venha conferir, eu espero vocês!